ver. Socorro, a guerra que parecia que se encaminhava para um final, os Estados Unidos demonstram essa uma impaciência em terminar uma guerra que o próprio Trump criou do nada, mas o que a Socorro traz aqui é um impasse. Olha só, inaceitável, descabida. Guerra dos Estados Unidos contra o Irã vive impasse. Explica pra gente, Socorro. Não só um impasse, Ari, os ataques podem voltar a qualquer momento, porque hoje o presidente Donald Trump, o presidente americano, respondeu perguntas de jornalistas na Casa Branca. E o Trump falou sobre o cessar-fogo, o que eu vou dizer agora. As palavras do presidente sobre o cessar-fogo entre Irã e Estados Unidos foram: o cessar-fogo está em estado terminal, respira por aparelhos. O presidente fez uma analogia com um paciente doente. O Trump diz que o cessar-fogo está naquele estado em que o médico chega para os familiares do paciente e diz: olha, ele só tem 1% de chance de sobreviver. E hoje a imprensa americana está noticiando que o presidente já convocou uma reunião com a equipe de segurança nacional para discutir os próximos passos na guerra contra o Irã. Então, muita gente aposta que a qualquer momento os Estados Unidos podem voltar a atacar o Irã. Hoje, nessa coletiva com jornalistas, o Trump voltou a dizer que a contraproposta do Irã para acabar a guerra é totalmente inaceitável. O Trump disse hoje que é uma proposta estúpida, que é um lixo. O Trump disse que o Irã havia concordado em abrir mão do material nuclear com uma condição: que esse material nuclear fosse retirado pelos Estados Unidos, pelos americanos. O Trump disse que estava tudo... Eles tinham feito um acordo. Na última hora, o Irã mudou de ideia e retirou esse tópico da contrapartida. Na verdade, o presidente disse, isso são palavras do Trump hoje nessa coletiva, ele disse que Estados Unidos e Irã já fizeram aí 4 ou 5 acordos, mas sempre na última hora os iranianos recuam, os iranianos mudam de ideia. O Trump disse que tem o melhor plano para o Irã, o plano que ele não muda é: o Irã não pode ter arma nuclear. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã disse que a contraproposta de Teherã na verdade, uma contraproposta generosa e responsável, mas que Washington apresenta exigências descabidas. O que a gente imagina que aconteceu diante disso? Os ataques podem voltar a qualquer momento, o cessar-fogo está em estado terminal, o barril de petróleo voltou a subir. Chegou a 105, depois deu uma recuada, pode ter voltado a subir depois das palavras do Trump. O Trump também disse hoje em uma entrevista à CBS que ele quer suspender o imposto federal sobre a gasolina e uma suspensão por tempo indeterminado, isso para tentar conter o preço do combustível. Aí o Trump disse: a gente suspende esse imposto sobre a gasolina, o imposto federal, quando o preço do combustível começar a cair, voltar a cair, a gente então começa a cobrar esse imposto novamente. Só que o Trump, para isso, ele precisa do Congresso, tem que ser uma lei, o Congresso tem que aprovar. Muita gente está esperando essa visita do presidente Trump à China, que vai acontecer esta semana. Ele vai se encontrar com o presidente chinês Xi Jinping. E muita gente acredita que o Trump pode pressionar o Xi Jinping para que o Xi Jinping pressione o Irã para abrir o Estreito de Hormuz. Ari. Ou seja, o Trump vai lá na China e pede arrego ao Xi Jinping. Diz: Xi Jinping, me ajuda a acabar com a guerra que eu criei do nada, e eu não consigo terminar. E as eleições de meio de mandato se aproximam, 6 meses. E aí eu posso até sofrer o impeachment se eu me der mal e perder o meu partido republicano, perder a maioria nas 2 casas. Sem contar, Eliezer, que uma guerra prolongada, o prolongamento da guerra é mais crise econômica para o restante do mundo, que é uma guerra com efeitos no mundo inteiro. Isso, mais custos logísticos, operacionais e militares, mais riscos e incertezas na balança comercial mundial, os países se relacionam diretamente. E assim, Ari, pode acontecer realmente dos Estados Unidos pedir um arrego à China, agora seria uma espécie de rendição. Nesse cenário de disputa entre os 2 países no campo econômico, pedir um apoio, um aceno em uma guerra seria um
uma confissão de fraqueza, de que realmente não está com o controle da situação e precisa de um apoio superior. Então, eu acredito que um movimento como esse seria muito bem calculado, ou deveria ser muito bem calculado, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que insiste com a narrativa, com o discurso de que está tudo bem, que está fazendo o que sempre quis fazer e que os Estados Unidos está ganhando, que não é bem verdade. A situação é vexatória, está saindo muito caro, já era para essa guerra ter cessado e os Estados Unidos não conseguem contornar sozinho essa situação. A impressão que dá, Franci, é que, apesar da gente saber que há também para o Irã perdas muito grandes, mas a impressão que dá é que o Irã está retardando o final do conflito, meio que humilhando publicamente os Estados Unidos. Olha aí, e não era de se imaginar algo diferente, Ari, porque o líder supremo do Irã, o Ali Khamenei, foi morto por agentes dos Estados Unidos em um ataque. Então, é um regime que tem ali uma característica vingativa, que não perdoa quando um líder é morto, não perdoa traições. Então, você realmente observa que está seguindo o script do que sempre o regime dos ayatollahs fez durante décadas no Irã. Então, não imaginava realmente uma solução fácil para esse conflito, porque é um regime adaptado a conviver com o conflito. Então, em um mundo em que se busca a paz constantemente, para eles já é algo natural viver ali sob tensão, porque a região como um todo, o Oriente Médio, é uma região que vive constantemente sob tensão. Então, já se foram mais de 2 meses, não se tem uma previsão. Enquanto isso, o Trump vai cada vez ficando mais desesperado, porque corre o risco de perder, seu partido perder maioria no Congresso estadunidense. Alessio, no melhor dos mundos, o Trump iria para a reunião com o Xi Jinping já com o conflito terminado. Para ele seria melhor, mas ao contrário do que ele pensa, o mundo não gira em torno dele. Porque, na verdade, Ari, acho que o que mais preocupa, na verdade, o presidente norte-americano é justamente demonstrar fraqueza, ou demonstrar que não conseguiu resolver sozinho algo que ele iniciou. Porque no início de todo esse conflito, a gente lembra que sempre o presidente Trump dizia que iria resolver em poucos dias, de que iria aniquilar o Irã, de que iria terminar essa guerra o mais rápido possível, e a gente está vendo algo que está se estendendo já há meses. E os impactos que trazem aí não são só para o Irã, é claro, foi devastado, como eles mesmos gostam de comentar, de que devastaram a marinha, de que devastaram a aeronáutica, de que não tem essa força militar, mas que tem conseguido implementar pelo menos uma lentidão ou um processo muito demorado de se encerrar esse conflito por vontade própria, porque estão recusando todas as imposições colocadas pelos Estados Unidos, ou as condições, melhor dizendo, colocadas pelos Estados Unidos para se encerrar esse conflito. Então, ele demonstrar essa fraqueza, chegando no Xi Jinping, para dizer, olha, não consegui resolver. Obviamente ele não vai dizer com essas palavras, mas pedindo ajuda para que a China possa ajudar nessa relação com o Irã para encerrar esse conflito. Eu acho que vai ser pior ainda para a imagem do presidente Trump, dizendo o seguinte, olha, eu não consegui resolver sozinho, mas eu preciso da sua ajuda para poder encerrar esse conflito que eu mesmo iniciei. Eu acho que fica ainda pior para a relação de visão mesmo do presidente Trump e dessa imagem que ele tem, ou pelo menos tenta demonstrar que tem, Ari. E olha, os efeitos dessa guerra dos Estados Unidos contra o Irã são sentidos no mundo inteiro e, claro, no país mais populoso do mundo, que a Socorro Sampaio já trouxe aqui, não é mais a China, é a Índia, passou a China. Acredito que esses efeitos devem ser superlativos. Socorro está